Estamos iniciando mais um programa Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença da nossa Juliana Campos, que ela é administradora, psicanalista, trabalhadora da Associação Beneficente Jerônimo de Mendonça, estudiosíssima da doutrina espírita, e de tal forma que tenho certeza que ela vai nos trazer muita contribuição para o nosso enriquecimento espiritual. E quero agradecer, viu, Juliana, a sua participação e vai falar conosco sobre a riqueza que a gente pode estar vivenciando por agir diante da vida por inteiro. O que você tem para falar para nós sobre esse assunto? Maravilha. Primeiro, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com o senhor, com todos vocês. É um grande prazer e é um grande prazer estarmos juntos conversando sobre como podemos nos melhorar e viver em comunidade e aproveitar da melhor maneira essa nossa vida, né? Que é a nossa riqueza. Então, essa riqueza que hoje em dia tanto se procura fora, né? Procura-se muito riqueza material e uma riqueza também no comportamento, na inteligência de outros ou naquilo que performa melhor, mas que está sempre fora. E a minha proposta de estudo, a minha proposta de reflexão é nós observarmos o quanto já somos ricos com quem somos, com o nosso interior, com aquilo que nós já temos. E eu gosto muito, doutor, de fazer uma reflexão já de primeira mão pensando o seguinte: nós temos muito que falta e sempre teremos se nós olharmos para o que falta. Então eu sempre vou observar o carro que eu não tenho, a casa que eu não tenho, o trabalho que eu não tenho, o namorado que eu não tenho, o marido que eu não tenho. É muito fácil fazer essa ligação daquilo que eu não tenho. Mas se eu por um momento observar em mim aqui e agora o que eu já tenho como riqueza e abundância, eu posso apenas observar. Eu agora, nesse momento, estou podendo enxergar. Eu tenho olhos. O quanto de dinheiro alguém não daria, que não enxerga, para enxergar? Isso já é uma riqueza milionária. Você já tem, já está em você. O quanto alguém que não anda daria para andar e eu posso andar? Eu me levanto, consigo me colocar nas minhas próprias pernas. O quanto de dinheiro alguém já pagaria por isso? Então, essa riqueza, seja ela uma riqueza imaterial ou material, nós já temos, já está conosco. A partir do momento que você conseguir observar isso como riqueza, como algo que você já tem, você já se torna abundante, você já se torna próspero e você já consegue se ver como um ser inteiro. Mas é claro que nós também podemos ter aquelas pessoas que não podem contar com isso, mas inclusive nesse processo também há um processo de riqueza, que é o que eu preciso aprender com o que me falta, que também me torna inteiro. Então, inclusive as nossas faltas, aquilo que nós percebemos que nos falta, também é algo, um objeto que me traz a riqueza do aprendizado que eu vim para colher, que eu vim para construir, aquilo que eu vim para aprender, para me desenvolver. Então, inclusive naquilo que me falta, também me torna inteiro. Porque esse tornar-se inteiro é tudo que eu preciso ser, fazer e ter para me construir a pessoa que eu escolho ser e que eu preciso ser. E quando a pessoa começa a fazer uma reflexão e fazer uma comparação em relação às outras pessoas, ela já praticamente define o que ela tem dentro dela. A começar, que se você fizer uma comparação se achando mais importante do que alguém ou inferior a alguém, você já está colocando o orgulho, está colocando a vaidade, o egoísmo, tudo em pauta, retratando exatamente essa falha. E o que você pode falar para nós sobre essa comparação que às vezes a gente faz em relação às pessoas que são bem-sucedidas, aquela que teve uma falha, eu não quero jamais viver essa vida. Fala um pouquinho para nós sobre essa comparação que as pessoas estão sempre se posicionando diante de alguém. Nós temos várias formas de ver isso dentro de um processo terapêutico, por exemplo, ou inclusive observando a própria vida, em uma posição de autoanálise. Na psicologia nós temos vários elementos e formas de ver projeção, sublimação, espelhamento, que é quando você consegue ver no outro aquilo que te incomoda, você na verdade está espelhando algo que já existe em você. Então, quando você observa muito o outro, seja num processo de você se incomodar
com ele ou com algo que ele faz, é sempre um sinalzinho de alerta ali que o subconsciente está dando de o que nele há em mim. O que é que está me incomodando tanto? Porque eu encontro ali um ponto de referência. Eu consigo ver só porque já existe em mim. Caso contrário, eu não conseguiria ter aquela referência, aquele ponto. Esse daí é um processo de espelhamento, de projeção, que você vai conseguir observar dentro de um processo de autoanálise profundo ou num processo ali terapêutico. Além disso, existem os fatores de comparação, que eles podem vir da própria pessoa, de fazer esse processo de espelhar, de projetar, de transferir, e ela pode também estar trazendo isso do mundo exterior. Então, hoje, por exemplo, nós temos números dramáticos e muito preocupantes de pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, depressão, outras doenças mais, porque estão o tempo todo olhando, por exemplo, para redes sociais, que as pessoas só postam fotos legais, coisas legais da vida, e a pessoa observa a sua própria vida e fala, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada que todo mundo vive, porque ela olha para uma rede que foi construída para mostrar só coisas boas, que ninguém vai postar as suas intempéries, ninguém vai mostrar sofrimento, né? A maioria das pessoas mostram apenas quando estão viajando, quando compra carro novo, quando faz coisas legais. Então, quem está observando aquilo começa a se comparar e observa que não tem aquilo na própria vida e tem sofrimento. A comparação é um lugar de dor e sofrimento, porque você está comparando algo que não tem nada a ver com você. Aquela pessoa, primeiro, que ela está postando só coisas legais, segundo, que a história dela é diferente da sua, que você não tem aquele mesmo contexto de vida, os mesmos pais, a mesma genética. É uma série de complexidades do contexto do outro que não existe para você. E que a partir do momento que você faz a primeira conexão de comparação, você se invalida, você se diminui, você se coloca num lugar que não é seu, que é um lugar de se projetar na vida do outro, gera sofrimento para você, diminui seu padrão de vibração, de frequência e não busca, inclusive, melhorar para você mesmo. Você começa a buscar melhorar para parecer com o outro. E às vezes assume uma posição sem condição, sem embasamento. Exato. Isso constitui a queda, né? Exato. Porque você não construiu nada para chegar ali, né? E a construção é a partir do fundamento, da base, né? A gente vai construir uma casa, você começa ali pelo fundamento. O alicerce, a coisa que você não vê. Escondido. Está totalmente escondido. Mas você começa a construir uma coisa na base da comparação, já é para estar mostrando e se colocando num lugar que não é teu, sem ter tido uma vida inteira de construção para aquilo, né? Ainda que você se compare com alguém que realmente tenha sucesso, aquela pessoa teve uma base. Ela teve o alicerce. E às vezes está um sucesso hipotético, né? Porque hoje em dia é muito isso. Uma psicóloga alemã, Christina Berner, ela disse que o sucesso está em você amar-se. Entendeu? Agora você está querendo colocar a sua vida na mão do outro, ou seja, o seu sucesso no sucesso do outro, achando que ele também, porque está lá no pedestal, hipotético, porque às vezes a pessoa faz no Instagram, coloca lá 1000 coisas que são hipotéticas, são às vezes até enganosas, e você, nossa, que sucesso! E às vezes quer viver uma vida dessa que nem é um sucesso, é apenas uma situação que a pessoa almeja, está colocando, buscando esse espaço, às vezes até de uma maneira ilícita, e de repente você nessa comparação vai se perder. E sucesso mesmo, segundo essa psicóloga, é você se amar, saber que você tem um valor, se compreender, se valorizar, se respeitar, e a partir daí se trabalhar, não é? É bem isso. Desse processo, dessa busca de autovalidação através da comparação, principalmente pelas redes sociais, né, que é o que todo mundo vive hoje, né, dificilmente uma pessoa hoje está fora disso, né, é bem raro. O engajamento profissional, o engajamento de conexões, hoje inclusive nós temos outro aspecto ainda, que são os aplicativos de relacionamento, né? Então as pessoas estão cada vez mais fora do seu próprio contexto. Elas se inserem num contexto que foi produzido para aquilo, né? Então, os aplicativos de relacionamento, por exemplo, as pessoas vão ali, escrevem nas suas bios e se projetam e colocam fotos exatamente para conquistar aquilo que elas pensam que querem. E aí você vai corresponder àquilo que não faz parte da sua realidade. Tentar se adaptar a uma situação que você não tem estrutura para isso. Exato. Que você não fez nenhuma construção, você não está preparado para aquilo. E aí a decepção. A decepção e sofrimentos psíquicos, né? Diversos sofrimentos psíquicos. E aí nós vamos ainda colocar não somente os sofrimentos psíquicos, mas espirituais.
Porque nós não podemos esquecer que nós temos corpos, e nós temos nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo físico, material, nosso corpo espiritual, nosso corpo energético. Então, todas as nossas escolhas são escolhas que estão reverberando em todo o nosso contexto de vida. Antes de começarmos, estávamos falando sobre o ser inteiro, né? E todos esses 7 corpos me fazem um ser inteiro. Quando eu escolho, a partir daquele momento, interagir num processo de comparação, entregar-me a corresponder ao mundo, corresponder àquele Instagram, corresponder àquele sucesso que é projetado, eu estou também colocando o meu eu interior, o meu mental, o meu emocional, o meu físico, né? Porque muita gente também vai correr atrás de ter o corpo que o outro tem, de ter a dinâmica de rotina que o outro tem, porque o outro possa que acorda às 5 horas da manhã, eu vou também acordar às 5 horas da manhã e vou comer a mesma coisa que ele come e fazer tudo igual ao que ele para ver se eu fico igual a ele. E nisso você está colocando em jogo o teu corpo físico, que não é só ele. Aí vem o teu corpo vibracional e o teu corpo espiritual. Você tem uma jornada espiritual a ser conduzida por você mesmo, que são as suas próprias escolhas. E quando você entra num processo de comparação com o outro, é outra jornada espiritual, cada um tem a sua. Então, se você tem a sua jornada espiritual de crescimento, de desenvolvimento espiritual e emocional, e você se compara com o outro e fica tentando reproduzir a vida do outro, você está desconsiderando a sua escolha espiritual de crescimento espiritual. Porque a sua escolha de crescimento espiritual é sua, é única. E você vai, toda a sua vida, todas as suas escolhas são para se desenvolver em todos os campos da sua vida, em sua inteirez, você como ser inteiro. Quando você escolhe algo, aquela escolha vai desencadear um desenvolvimento e um resultado mental, emocional, físico, espiritual, vibracional, frequencional, todos os 7 corpos do seu ser inteiro está respondendo às suas escolhas. Então, a comparação, ela é um caminho de tirar você do seu caminho. É praticamente um desencaminhar, né? Eu vou sair aqui do jogo, vou entrar em outro jogo, vou entrar no jogo de outra pessoa. E não tem como isso dar certo, né? Inclusive, dentro da nossa visão espírita, nós fazemos uma análise no plano espiritual sobre as nossas condições que já amealhamos no pretérito através das experiências, das vivências, para darmos continuidade numa nova experiência, que seria uma futura reencarnação. Então, cada um tem uma individualidade de bagagem, não tem jeito de comparar nunca ninguém igual a ninguém. E Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele já dizia: a semeadura é livre e a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, hoje, reencarnados que estamos, nós estamos usufruindo de uma bagagem que nós construímos na trajetória do Espírito, que é milenar, não é? Só de Jesus para cá nós temos 2000 anos. Já reencarnamos mais ou menos 20 vezes. Agora, se nós analisarmos da nossa origem humana, porque viemos lá do Australopithecus, como ser humano, do Homo sapiens, nós já temos mais ou menos 6.000 reencarnações. Essa é 6.001. Então, não dá para nem chegar perto de comparar uma pessoa com a outra. Se um é um pouco melhor em alguma coisa, o outro é melhor em outra. Então, a comparação é uma coisa muito triste. Por quê? Porque é ridículo. Cada um é uma individualidade e nós temos que trabalhar isso na trajetória do tempo. Se até agora nós tivemos algumas experiências pretéritas e às vezes até difíceis, esta que nós estamos vivendo é a melhor de todas elas, porque nós atingimos um patamar através dessas experiências. Agora, se nós quisermos ter uma experiência melhor, uma situação um pouco mais alvissareira, numa nova existência física, orgânica, através do processo reencarnatório, nós temos que hoje trabalharmos isso dentro de nós. Temos que reparar algumas atitudes infelizes do passado? Sim, é uma forma de Deus nos perdoar, dando para nós o direito de refazermos caminho.
Mas estamos sendo submetidos a provas. Não temos que fugir das nossas provas que nós programamos antes de nascer. E elas vêm no sentido da gente aprender, com o intelecto, com o sentimento, uma experiência louvável. Se um dia nós entendermos isso, nós vamos entender o que o Paulo falou para os filipenses. Ele falou assim, se a gente tiver alguma virtude ou algum louvor, que este seja a razão do nosso aprendizado, da nossa vivência, do nosso pensamento. Porque pensamento é vida. O que a gente pensar, a gente vai viver. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com a nossa atitude, porque às vezes estabelecemos vínculos com espíritos infelizes, encarnados e desencarnados que nos desviam da rota. E aí fica complicado, não é, Juliana? Exatamente. Aqui ainda dentro do entender qual é a nossa riqueza. A inteligência do processo de reencarnação, porque eu chamo de inteligência porque eu sou apaixonado, eu acho incrível, absolutamente incrível, essa inteligência já nos conduz a nos melhorar a cada etapa, já nos conduz à riqueza, a sentir o quanto somos ricos, primeiro de termos essas inúmeras oportunidades. Porque, como o senhor acabou de dizer, são dezenas de oportunidades que nós tivemos de ser cada oportunidade melhores. Então, de fato, nós estamos perdendo tempo, perdendo talento, perdendo tudo que nós construímos se nós, por um momento, de sair dessa rota que já é a nossa construção, é a nossa oportunidade de vida, é a nossa oportunidade de crescimento, observando o outro e querendo ser igual ao outro. Então, não perder essa oportunidade, não se desconcentrar do que vim fazer. E está muito fácil se desconcentrar, né, doutor? Porque são muitos estímulos a todo momento. Então, a todo momento, nós somos convidados a sair da rota, a sair daquilo que nós determinamos que é o melhor para nós e para o nosso crescimento, a desencontrar da nossa essência e da centelha divina que já existe em nós, que está dentro de nós. Então, o que eu gosto de lembrar as pessoas o tempo todo, e inclusive eu sou mentora financeira, eu ajudo a construir riqueza material, é quando você estiver construindo qualquer etapa da sua vida, que você nunca se esqueça de quem você verdadeiramente é. E do que você realmente veio fazer aqui. Você nunca esqueça de que em você há uma centelha divina, então há amor, há luz, há abundância. É o tempo todo você reconhecer que você faz parte do outro, que nós somos irmãos. E isso é possível num processo de que você esteja profissional, num processo de físico ideal que você possa vir a buscar. Mas se você nunca esquecer de quem você é e do que você veio fazer aqui, que é partilhar do todo, estar em partilha, estar numa convivência social de amor, de fraternidade, você vai encontrar o lugar em que você deve estar na sua construção de crescimento e de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento e crescimento na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida relacional, com todos os relacionamentos que você vive, na sua vida material, claro, construção de uma vida confortável, na qual você possa ter uma vida confortável, a sua família e as pessoas que estão à sua volta, que você possa favorecer essa abundância, de também partilhar com todas as pessoas que estão à sua volta. Todas essas áreas da sua vida são áreas que você pode estar operando o aperfeiçoamento. Mas, junto, você não precisa se dedicar inteiramente a uma única área da sua vida e ignorar todas as outras áreas da sua vida. Você não precisa estar se comparando com alguém e ignorar todas as outras áreas da sua vida. Você pode reconhecer que você é um ser inteiro. Ao fazer esse reconhecimento, você se mantém na sua linha de crescimento espiritual também. Ao reconhecer que você veio aqui por um motivo, e esse motivo é o crescimento na luz, no amor e na abundância interior. Assim como está dentro, está fora, assim como está fora, está dentro. O processo de equilíbrio de todos esses nossos corpos, emocional, físico, espiritual, ele reina no amor, ele reina na harmonia. O processo de estar o tempo todo buscando o equilíbrio é você se autorregular.
se autorregular nas suas emoções, que a hora vão projetar para um lado, a hora vão projetar para o outro, se autorregular nessa dança que essa vida agora está te trazendo, que são desses inúmeros estímulos, o tempo todo você olhar para tudo isso, mas calma. Isso aí vai me levar para um lugar de encontro comigo mesmo e com o outro que paira no amor, na paz, na harmonia e na abundância? São perguntas estratégicas que fazem com que você pense e repense se você está no caminho de aperfeiçoamento mental, emocional, espiritual, de todos os corpos do seu ser e da sua inteireza. Traz você para a sua realidade de novo, a realidade de esta é mais uma vida em que eu estou aqui para crescer, para amadurecer, para me desenvolver no caminho do amor, da luz, da paz e da harmonia. Sempre olha para essas virtudes, para esses sentimentos como direcionadores, como padrões para manter uma vida equilibrada e uma vida estável, uma vida plena, vivendo aqui e agora, mas também o tempo todo crescendo, o tempo todo se desenvolvendo. E às vezes, muitas vezes, vai ter que falar não, né? Vai ter que falar não para uma série de propostas, de convites e de, mais uma vez, estímulos que vão surgir na sua vida. Mas se você estiver conectado com o teu eu interior, a tua centelha divina, o seu propósito que você veio fazer, você vai o tempo todo refletindo, volta para o teu lugar. Refletindo e volta para o teu lugar. E para isso vai ter que dizer alguns nãos para algumas pessoas, para algumas situações, para alguns ambientes, para algumas propostas, para alguns aplicativos, para alguns movimentos que, querendo ou não, podem surgir no caminho, mas se você estiver centrado no que você realmente é e que veio fazer, pode ser que você consiga se manter aqui no caminho. Lembrando que nós vivemos de escolhas, e as escolhas só são boas quando elas são no sentido de atender todo mundo. Quando eu faço uma escolha que é boa para mim, posso estar certo que é péssima escolha. Porque nós vivemos num contexto social, com a família, com os companheiros de trabalho, dentro de uma casa religiosa para aqueles que frequentam. Nós vivemos num trânsito caótico, que hoje a gente tem que ter muito cuidado até para dirigir, porque tem que dirigir para nós e para os outros. Então tem até escolher como dirigir, que via que nós vamos trafegar. Nós vivemos um momento difícil, que a mídia só mostra coisa que não presta. Infelizmente, na grande maioria, que se a gente abrir a televisão, é só notícia ruim. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar ali lendo um bom livro, de estar ouvindo um bom programa, de estar assistindo um podcast ou um tipo de informação positiva. E ficamos ouvindo aquelas informações que são terríveis. E por conta disso, às vezes, nós baixamos nosso campo vibratório. E essa escolha, ela tem que ser bem dosada. Ela vai ser boa para mim e para os demais? Se for só para mim, devemos repensar. E um detalhe, às vezes a pessoa quer buscar excelência. A excelência traz prejuízo em alguma área. Sempre quando quer ser um ótimo profissional, não vai ser um bom esposo. Quer ser excelente pai, não vai ser um bom marido. Ou uma excelente mãe, esquecendo do marido, não vai ser uma excelente esposa. Então a gente tem que procurar ser bom em tudo. Procurar ser, não é ser bom em tudo, porque se Jesus não quis se dar o título de bom, bom é meu pai, é porque ele já conhecia Deus, já sabe que é Deus, e por isso ele não se achou bom, mas se chamou de mestre. E nós, de uma certa forma, com as nossas escolhas, nós estamos influenciando as pessoas que convivem conosco. Então, essa escolha deve ser muito boa, principalmente no sentido de adquirir as virtudes, porque eu só vou contribuir para que alguém seja paciente, sendo paciente. Contribuir para que a pessoa seja humilde, sendo humilde, procurando trazer informes da caridade, sendo caridoso. Então, o grande trabalho que Jesus chamou a nossa atenção, dizendo, brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que os homens vejam as vossas obras e possam glorificar o Pai, esse grande trabalho, essa luz que deve brilhar, é das obras nossas. E a primeira delas é a nossa transformação. Porque se nós não estivermos bem ligados com a proposta divina, não vamos estar bem em lugar nenhum. Então, a escolha deve ser sempre muito boa. E não esquecer que a melhor escolha está alinhado com a proposta de Deus. Finalizando o nosso programa, as considerações finais, uma mensagem que você queira passar para os nossos telespectadores. Primeiro, é tão bom te ouvir. É tão bom te ouvir, tanta paz. A consideração, primeiro, todas as palavras aqui do doutor, é que essa paz que nós encontramos quando entendemos quem somos, que é um processo de autoconhecimento que muitas vezes é para a vida toda, essa paz e esse amor, a partir do momento que você tem em você, que você sente por você, que você desenvolve esse amor por você, você acaba espalhando para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, esse amor e essa luz, procure desde já encontrar em você, se amar, se acolher, se aceitar, confiar, essa fé no invisível, essa fé, essa entrega que você tem em Deus, que você tem no seu desenvolvimento espiritual, tenha fé também em você, tenha fé no seu propósito, acredite na sua força, acredite no seu potencial, invista em se amar, em se aceitar, em se acolher, para que essa luz que brilha em você, para que esse amor que está em você possa transbordar e todas as pessoas que estão à sua volta possam também sentir um pouco de quem você verdadeiramente é e do que você veio fazer. É um processo muito bonito, mas é um processo diário, é um processo de todos os dias. E você acreditar em você, que você pode construí-lo todos os dias, já é um grande passo e um grande começo para você encontrar essa felicidade e essa riqueza que já existe em você. Muito obrigada.